Vamos com o esporte, Abner Luiz, bom dia. Bom dia para você, Márcio, bom dia a todos. Desde já uma bela e boa semana para todo mundo. Série B do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada se foi e a gente dá uma olhada na classificação da competição. Nos 4 primeiros lugares que levariam os 4 primeiros à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Goiás agora é o líder, passou do Coritiba, que empatou com o Remo em casa, Chapecoense, Criciúma, são os 4 com o Novo Horizontino na cola com 36 pontos ali e o Clube do Remo com 35 pontos agora. O Remo pode perder essa posição caso o Avaí hoje vença, tá? O Avaí tem jogo hoje, tem 33 pontos, ganhando o seu jogo chega a 36. Mas como o povo não gosta muito de ultrapassar o Clube do Remo, talvez haja um tropeço por aí. Tem o CRB, que é o próximo adversário do Paysandu, sábado, 4 horas da tarde, em Alagoas, na 10ª posição, que tem 31 pontos, aquela turma que está ainda sonhando com a chegada no G4. Aí temos o Operário, que ontem venceu, chegou ao seu 30º ponto dentro da Curuzu, Atlético Paranaense, Ferroviária, Atlético Goianiense, Atletique, Volta Redonda é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 23 pontos, 2 pontos a mais do que o Paysandu, que ficou nos 21 em 23 rodadas. Temos o Botafogo de São Paulo, que joga hoje em casa, e pode chegar a 25. Pega o Vila Nova hoje em casa, né? Contra o jogo que interessa também é o Remo, né? O Vila Nova está ali próximo da posição do Remo, está em 7º, né? Está com 33 pontos. Então é um jogo que bicolores e azulinos com certeza vão ficar de olho. E o Amazonas visitou o Avaí, né? Isso. Então tem 21 pontos. Outro jogo também que a galera vai ficar de olho, né? Vamos acreditar numa vitória, de repente. Eu acho que o empate é melhor para os dois, porque se o Avaí vencer, Abner, vai ultrapassar o Remo, né? E também, claro, que vai ser aquela coisa, né? Os remistas estão sendo para o Amazonas, os bicolores para o Avaí, com certeza. Vai ser o repá diferenciado. Um empate do Amazonas hoje, ele chega a 22 pontos, empurra o Paysandu para a lanterna da competição. E olha, Abner, ontem o Cuiabá estava vencendo o Atlético Goianiense, 2-1, ultrapassaria o Remo e no finalzinho lá o Atlético Goianiense empatou, foi um bom resultado também. Mas é o que eu estou te dizendo, há um combinado do pessoal não passar, porque essa 5ª posição, agora não, que está na sexta, né? Mas a quinta ali, sexta, nasceu para o Remo até então, desde que ele vira esse jogo, já na próxima quinta-feira, 21h35, viu, seu Márcio? No Mangueirão contra o tal do Criciúma, que agora está na 4ª colocação. Você lembra onde o Criciúma estava, né? Pois é, o Criciúma estava lá embaixo. Aí o que acontece? Abriu a janela, ele contratou Borazzi, Nicolas, trouxe mais uns 2 e rapidinho chegou na 4ª colocação. Inclusive, na última vitória foram os gols do Nicolas e do Borazzi, né? Nicolas e Borazzi, um golaço, por sinal, do Borazzi, que foi o 2º gol. O primeiro do Nicolas, ela foi meio que batendo em todo mundo, deu uma triscada nele, ele saiu para comemorar, o juizão caiu na dele. Ele que não esteja nos ouvidos e vem essa semana jogar contra o Clube do Remo em Belém. Por falar no Remo, o Remo foi até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba e acabou levando um ponto na tabela. O Leão empatou em 0-0 com o Coxa. Vamos ver como foi. Uma tarde marcada pelo brilho dos goleiros. Primeiro, Marcelo Rangel fez essa defesa no chute de Ronier. Depois, o goleiro azulino defendeu outra e na sobra Reinaldo afastou no susto. O Remo tentou responder. Sávio mandou essa bomba e Pedro Morisco pegou. No final do primeiro tempo, falta para o Coxa. Josué queria mandar no canto, mas Marcelo Rangel estava esperto. Já na segunda etapa, o Coritiba foi para cima e quase abre o placar. Essa bola foi na trave, olha só. Pouco tempo depois, levantamento na área do Coxa. O goleiro Pedro Morisco ficou com a bola e na saída acertou o cotovelo no rosto de Caio Vinícius. O árbitro expulsou o goleiro e chegou a marcar pênalti para o Remo, mas depois de analisar no VAR, anulou o pênalti e deixou apenas o vermelho para o Morisco. Com 1 a mais, o Remo pressionou. Marcelinho colocou logo o goleiro reserva do Coxa para trabalhar. Sávio também, de longe. O Coritiba tentou reagir, mas esbarrava em Marcelo Rangel. Olha só essa que ele foi buscar no canto. Não teve jeito. 0 a 0 o placar final.
quando a gente vê assim, os melhores momentos, né, Márcio? A gente se engana, a gente pode imaginar assim, foi um jogo lá e cá, os dois tiveram oportunidade e tudo mais, ficou no 0-0. Duas equipes que estão brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, com bons investimentos. Mas não, é por isso que aqueles DVDs das antigas que você oferecia aos jogadores só vem com os melhores momentos. 2 minutos de lances excelentes, né? Não tem uns 90 minutos de jogos de lances ruins, né? E aí o Martoni é inimigo do gol, né? A bola sobra para ele bota a bola praticamente na bandeira do escanteio. Mas se a gente for comentar o resultado, excelente resultado para o Remo, conseguiu esse empate. Mas se a gente for assistir o tempo todo do jogo, a gente vai ver mais uma vez um Remo com a oportunidade de ser mais agressivo, de ser mais atirado, de ter mais qualidade, de buscar uma vitória. Até porque nesse lance aí, e ainda bastante reclamado pela comissão do Remo, pela diretoria do Remo, acredita-se que o pênalti deveria ter sido marcado, como foi pelo árbitro, mas ele ia até o VAR. Fica claro no lance, isso aí a gente também não pode negar, que realmente o jogador do Remo tenta atrapalhar a saída de bola do goleiro. Seria uma primeira infração, digamos assim? Exato. Ele tenta impedir, porque não tem motivo nenhum dele ir na direção do goleiro, para que ele não faça essa ligação rápida para o ataque mesmo, sendo um escanteio para o Remo, né, como a gente viu que foi. E aí o árbitro também estava numa má vontade com o Remo no jogo, ele tinha uma pressa para marcar coisas para o Coritiba, chegou a dar um pênalti que nem ele acreditou que foi, graças que o VAR trabalhou mais pelo árbitro do que o árbitro na própria partida também. Mas voltando à questão do Remo, Márcio, o Remo 11 contra 10, tendo mais de meia hora de jogo para poder ganhar essa partida e botar os 3 pontos na tabela, esses 3 pontos que vem perdendo dentro de casa, mas não, abdicou praticamente do ataque, quis garantir um resultado no 0-0, aquela história de a gente só não pode perder e a gente também não está muito afim de ganhar. Aí eu acreditar que foi o melhor lance do Remo na partida ainda no primeiro tempo, como eu me citei há pouco, o Marrone acabou botando essa bola para fora. Agora, aguardar, Márcio, que o departamento médico do Remo trabalhe bem essa semana e coloque à disposição os jogadores que foram contratados para atuar como titular, né? Dentre eles o Cantídio, por exemplo, que é um jogador que acaba sendo uma referência, o Pavani também está no departamento médico, e para o Remo volta o seu artilheiro, né, para o jogo também, o Pedro Rocha, que estava suspenso por 3 cartões, mas na última partida ainda mostrou uma certa deficiência física, né? Ele que estava no departamento médico também. O Remo completo, né? O que a gente aguarda. Esse aí foi um outro lance, Márcio, no segundo tempo, que o Marcelinho, todo mundo disse que ele poderia ter tocado para o meio, para o Caio Vinícius ter feito o gol. E ele reclamou muito, Caio Vinícius, né? Exatamente. Mas aí se o Marcelinho tivesse essa competência de chegar no fundo, cortar o zagueiro e rolar para o meio, ele estava no Barcelona no lugar do Rafinha, né? Como ele não tem, ele está no Remo aí lutando para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor não está feliz, Márcio. O torcedor critica, o torcedor ele pega no pé, porque ele alega, o torcedor alega, a gente vê principalmente nas redes sociais, que o investimento é grande, uma produtividade pequena. Mas se você for dentro do Remo questionar isso, vai ser dito para você que o Remo acabou de vir da Série C do Campeonato Brasileiro, que o Remo, ninguém acreditava que estaria na frente de muita equipe que desceu da Série A para a Série B, que está muito próximo de garantir a permanência para a Série B do Campeonato Brasileiro e que esse time ainda vai da Liga, ainda vai brigar pela essa classificação. Tem só um problema, na quinta-feira o jogo é em Belém e geralmente quando acontece esse jogo em Belém, no Mangueirão, ele tem o apoio do torcedor do Remo de forma maciça. E isso parece ser inimigo do time dentro de campo, que não aproveita isso, não tem aproveitado esse mando, não só para ganhar os jogos, como jogar bem também e agradecer de uma forma ou de outra para o torcedor essa presença. Presença essa que teve o torcedor do Remo lá no Couto Pereira, lotando o espaço dado ao Remo. Enquanto isso, o estádio recebeu 35 mil pessoas, foi o recorde de público do Coritiba nessa Série B do Campeonato Brasileiro, seu Márcio. Portanto, o próximo jogo do Remo em casa, e em casa o Paysandu mais uma vez decepcionou, né, André? Pois é, agora bateu, Márcio. A Liga bateu de forma negativa, porque era um jogo fundamental para voltar a pontuar.
O Paysandu vem de 3 derrotas, 2 dentro de casa. Sairia da zona, inclusive, se vencesse, né? Exatamente. Ontem, para um adversário que não metia medo nenhum, apesar de ser conhecido como fantasma, né? Mas o Paysandu até que começou bem, abrindo o placar. A gente vai ver como é que foi e já a gente fala. Vamos lá. A Fiel buscou se proteger do sol de todas as formas. Calorão que poderia ser um aliado contra o Operário. É a favor nosso, né? Calor. Espero que ele sinta aí e pegue o ouro, pô. Mas no final das contas, o sol ofuscou mais uma atuação bicolor. O Paysandu chegou pela primeira vez na cobrança de escanteio de Edilson. Thiago Heleno desviou, Thalisson e Diogo Oliveira não alcançaram a bola. Elias Kurzel, que jogou no Paysandu, parecia sentir a temperatura. Sensação térmica 35 graus. Aos 26 minutos, o Operário chegou pela primeira vez. Ademilson chutou colocado e Gabriel Mesquita fez a defesa. Mas a resposta do Paysandu foi muito eficaz. Na ligação direta de Thiago Heleno, Garcês puxou o contra-ataque com Diogo Oliveira. Em velocidade, passada larga, Diogo sozinho abriu o placar. 1-0 Paysandu. Com o calor forte, houve parada técnica. De cabeça mais fria, o Operário foi atrás do placar. Boixilha cobrou a falta, Diogo Oliveira ficou olhando e Neto Paraíba empatou a partida. 1-1. Segundo tempo, no primeiro lance, mesmo com Edilson na jogada, Gabriel Mesquita saiu do gol. Atropelou o Cleiton e o árbitro Lucas Belotti marcou o pênalti. Boixilha cobrou e virou o jogo. 2-1. Na reta final, o desespero tomou conta do Paysandu. Aos 37, a chance do empate. Elias Kurzel parou em Benítez. No rebote, Thalisson encheu o pé para fora. E acabou assim, Paysandu 1, Operário 2, para irritação do torcedor. Se eu achasse que a gente não tinha condição de sair dessa situação, eu mesmo seria o primeiro a falar para descontinuar o trabalho. Eu acho que assim, a gente sim chegou numa situação em 4 pontos em 11 rodadas, onde a equipe já era dada como rebaixada, né, como virtualmente rebaixada, sem condição de reagir. A gente conseguiu colocar a equipe com 3 rodadas consecutivas a uma vitória de sair da zona de rebaixamento ou de ter a possibilidade de sair. Infelizmente a gente falhou nessas 3 rodadas, que a gente não tinha falhado até então. Com relação às alternativas a gente está buscando, a gente está tendo alguns desfalques, como eu já falei anteriormente, não serve desculpa, a minha obrigação é achar alternativa. Mas eu nunca passei por isso na minha carreira de fazer 13 jogos sem poder repetir uma equipe em um jogo sequer, né? A gente está tendo que mudar, a gente não consegue com isso dar uma consistência em manter um entrosamento, manter uma equipe, uma forma de jogar e dando esse entrosamento e os atletas se conhecerem, né, melhor, não só no treino, mas nos jogos. Então a gente está buscando alternativa. Pois é, e buscar rápido, né? Porque as rodadas vão passando, o time não evolui. Agora vive-se a expectativa de reforços. Ontem o Frontini, que é o executivo de futebol do Paysandu, disse que hoje deve chegar um reforço já e até quarta-feira mais 2 ou mais 3 para reforçar. A gente vai saber se é reforço quando jogar, né? Porque pode não ser reforço também, né? Exatamente. Eu fico até curioso porque da onde vem? Né? Vem da Série C, vem da Série D do Campeonato Brasileiro, vem de fora. O Paysandu já está liberado para fazer contratações na questão do transfer banco, já foi pago. E a gente vive essa expectativa. Mas, assim, Márcio, quando abriu a janela, o Paysandu contratou esses 10 jogadores, desses 10 a gente pode destacar aí essa dupla que tem feito com que a situação seja menos pior, né? Que é Garcês e Diogo, né? Esses dois no ataque. Só que a gente tem visto como qualidade e a parte ofensiva, ok, esses 2 atletas, mas quando a gente vê a parte defensiva e fundamentalmente a parte, acredito até que psicológica, Márcio, porque o Paysandu mostra uma instabilidade dentro do jogo que ele está realizando,
tremenda. Por exemplo, ontem você sai na frente, você está com o seu estádio lotado, com apoio do torcedor, você toma um gol de empate de uma jogada amadora, podemos dizer assim. E esse lance do pênalti também, né, Abner? Pois é, o goleiro aí, Márcio, ele fez uma escolha desnecessária, né? Porque você vê que o Edilson está atrás do adversário, ele vai levar essa bola lá para o lado da grande área. Está saindo do rumo do gol, né? E mesmo assim, o goleiro, que já salvou o Paysandu em outras oportunidades, né? E acontece, né? Futebol não tem como. Mas é difícil, uma situação difícil. Alguns torcedores já jogaram a toalha, não sei se internamente há alguém que não acredite, né? E aí, olha, o que seria o gol do empate. Quando você está tranquilo, você coloca essa bola para dentro. Quando você está pressionado, tudo conspira contra. E outra, eu não jogo a toalha ainda, mas ontem me acendeu um alerta de perigo mesmo. Só ontem, ele está ouvindo a campanha. Por causa da pontuação, Márcio. Ainda está muito próximo. E fazer essa conta de 15 jogos tem que vencer 8, 9, 10. O Paysandu de 22 jogos venceu só 4. Exatamente. Só que tu tens ali, Márcio, também 4, 5 que estão na mesma situação. Então, é por isso que tu tem que sair logo dela, sair vencendo de novo, e para que tu possas superar quem também está na situação. O problema vai ser, Márcio, se a gente olhar para a 16ª, 15ª, 14ª posição, os caras colocaram gordura aí de 3, 4, 5, 6 pontos. Que é o que já vem acontecendo, né? A gente viu na tabela anteriormente, já vem acontecendo isso, né? O pessoal do bloco de meio já vai afastando mais. Porque se você ficar só um ali na 16ª e o pessoal dessa desgarrada, vão ser 4 mais 1. 5 brigando. 5 brigando. Só 5, é pouco, né? 5 brigando para uma situação. Uma vaga. Moral da história, Márcio. Nós temos 2 equipes paraenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Cada uma está brigando por um objetivo, né? O Remo, o objetivo do acesso, de entrar no G4, e o Paysandu de sair dessa zona do rebaixamento. Os 2 não estão jogando futebol e produzindo para conseguir o que eles estão em busca. Isso é um fato. Precisam melhorar urgentemente, também é um fato. Quando a gente pega a parte clubista da coisa, do torcedor, o torcedor do Remo diz assim, poxa, imagina se nós estivermos... Mas só que não é um contra o outro, gente. São os 2 contra mais 18 da Série B do Campeonato Brasileiro. Acaba se criando um campeonato paralelo, né? Quem está na frente do outro, né? Só que esse campeonato paralelo não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então é o seguinte, os 2 têm que melhorar. Os seus objetivos estão muito claros. Do Paysandu, repito, de sair dessa zona do rebaixamento, e o do Remo de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Preciso melhorar, preciso recuperar jogadores, preciso repetir o time, né? Porque o Claudinei não erra quando diz que 13 rodadas ele escalou 13 times diferentes. Ok. E no caso do Clube do Remo, que tem um treinador tão contestado, o Remo não consegue repetir a escalação. O Remo, nos seus últimos contratados, a maioria deles estão no departamento médico. Eram jogadores que não estavam em condição física de fazer 3, 4, 5 partidas seguidas e precisaram fazer para elevar o nível da equipe. Então, é difícil. Se você for ver também, e um número até que se defende lá dentro do Remo em relação ao técnico tão questionado, ele pega o Goiás, que é líder, em Goiânia, não perde. Ele pega o Coritiba, que até então era líder da Série B na última rodada, também não perdeu. Então, é o que eu digo. Fora de casa, o Remo e o próprio Paysandu, em muitas oportunidades, conseguiram resultados que dentro de casa eles não têm tido a competência e a tranquilidade para conseguir. Isso não pode acontecer, porque a nossa casa a gente já sabe o endereço, né, Márcio? Casa dos outros não. Então, que quinta-feira essa chave gire. E vou dizer mais, esse empate, voltando a falar do Remo, esse empate do Remo, esse ponto importante, sim, lá em Coritiba, ele só vai valer a pena se você ganhar do Criciúma na quinta-feira aqui, roubar ponto ou pontos do Amazonas, que está na última colocação hoje, lá em Manaus, na próxima rodada. Aí isso é campanha de quem está afim de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto ao Paysandu, é esperar esses reforços que vão chegar, que chegam em condições, que tenha qualidade para ajudar essa equipe que hoje é uma equipe dependente da dupla de ataque e na expectativa do Rossi
rapidamente retornar a essa equipe, que ele já perdeu mais da metade da Série B com essa lesão. E faz falta, né? Faz. Abner, daqui a pouco você volta? Volto para a gente fazer um resumo, prospectar a semana e falar coisas que talvez o torcedor mereça ouvir. Muito bem. Valeu, Abner. Até daqui a pouco, então. É o segundo tempo do esporte, com o Abner Luiz voltando aqui no estúdio. Abner, tabela da Série B a gente vai trazer agora. E atenção para os jogos, porque tem bola rolando ainda, né? Pode alterar a classificação de Paysandu e Remo. Exatamente. O Paysandu pode chegar à lanterna, né? E o Remo pode perder a vaga, ou melhor, a sexta posição para o Avaí, que joga hoje à noite, tem 33 pontos. O Avaí recebe o Amazonas, não é isso? Isso. Vamos lá. Goiás, Coritiba, Chapecoense e Criciúma. Interessante aí esses 4 primeiros, Márcio. O Remo não perdeu para nenhum dos 4. O Remo trouxe ponto de Criciúma, trouxe ponto de Chapecó, trouxe ponto de Curitiba e trouxe ponto lá de Goiás também. E está ali na sexta colocação. Se o Márcio não gosta, mas os dois jogos em casa que o Remo não venceu, poderia ter colocado aí como estabelecido no G4 da competição. O Remo que volta a jogar na próxima quinta-feira, 21h35, no Mangueirão, contra o Criciúma, que tem 36 pontos, e o Remo tem 35 pontos. Se olharmos assim com muito carinho para a tabela, Márcio, a gente vai ver que o Remo está a 1 ponto da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim como 1 segundo na vida, 1 ponto nesse campeonato representa muita coisa. Verdade. Mas é aquele jogo, né, Abner, que o Remo realmente tem que estar ligado, tem que estar atento, porque uma vitória é importantíssima, porque o Criciúma é aquele concorrente direto também ali na briga pelo G4, né? É aquele jogo que a gente costuma dizer de 6 pontos, 6 né? pontos, é. Bem, o Remo pegou o Coxa lá com 35 mil pessoas, né? As imagens na tela pra gente. Estádio lotado, festa pronta para uma vitória do Coxa para permanecer na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que no meio do caminho o Coxa perdeu o seu goleiro. Também perdeu alguns gols, né? Podemos dizer assim. E ao perder o seu goleiro, o Remo ainda no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, teve essa chance aí, mas o Marrone é inimigo do gol. E o nosso editor também, que retirou o chute do Marrone na hora que ele foi colocar para dentro. Mas aí o editor já sabia, né, que ia para fora a bola aí. Enfim, cara, o Coxa perdeu o goleiro, como eu disse há pouco. Aí a Avenida Nathan Santos, né, o lateral direito do clube do Remo. Ele é o único lateral na Série B que não marca e não ataca. Aí fica no meio do... Sabe, Márcio, quando você vai levar o açaí e você não chega porque você tomou no meio do caminho? Enfim, aí foi o lance do jogo, Márcio, polêmica. Eu quero perguntar a Márcio Lins, que quando estudava no Colégio Gentil era árbitro. Só se for mesmo. Márcio, esse lance, bem questionado pelo Marcos Braz, o árbitro, ele dá a falta primeiro do volante do Remo no goleiro, depois ele o expulsa por ter dado uma cotovelada. Eu acredito que o VAR tenha observado o primeiro momento do lance, né, que foi a tentativa do jogador azulino de impedir que o goleiro avançasse. Porque realmente houve o toque do goleiro. A gente pode voltar à imagem anterior, houve realmente o toque do goleiro no atacante do Remo, mas teve uma situação anterior, a gente vai ver, ó, o Remo no ataque, né, houve o cruzamento, o goleiro do Coxa pega e o jogador do Remo fica na frente, ó. É o Caio Vinícius, se não me engano, né? Então, eu acredito que o VAR tenha avaliado isso, né? Houve uma infração primeiramente do jogador azulino. Exatamente. E se botasse a bola para dentro, caso tivesse sido marcado o pênalti, teria uma chance enorme de voltar para casa. Não, e teve esse lance também, né, Abner? Vamos combinar, né? O Caio Vinícius estava na cara do gol ali. O Marcelinho não foi feliz, infelizmente, nesse lance. E aí o árbitro, que é chamado de Casimiro, que é a cara do Casimiro, aquele volante da seleção brasileira. Eu já vi os 3 jogos desse rapaz na Série B do Campeonato Brasileiro, e os 3... Porque tem um árbitro ruim e tem um árbitro que também não dá sorte, Márcio. É difícil. E ele está enquadrado em qual situação? Eu acho que ele faz uma dobradinha aí, velho. Porque ele estava numa maquerência, Márcio, como diz lá na nossa terra. Maquerência. Qual é o nome da nossa terra lá? Alenquer. Não, a minha é Monte Alegre. Não, lá no... lá em Mococa, lá em Maracanã. Lá em Maracanã. E estava numa maquerência. Ele marca um pênalti contra o Remo, cara.
que o Vasco faltou bater nele. Ele dizia, rapaz, presta atenção no teu serviço. Enfim, cara, o Remo tem que, na quinta-feira, tentar esvaziar o seu departamento médico e colocar todos os jogadores à disposição do técnico. E o que o técnico faça, boa escolha para esse jogo contra o Criciúma, que a gente veja um Remo jogando para frente, pressionando o adversário, buscando a vitória do início ao fim, coisa que o Remo não tem feito jogando dentro de casa. Estamos aí há mais de 2 meses com o técnico Antônio Oliveira. Né? O que você está observando, Abner? Tem se reclamado muito dessa falta de evolução do Remo. Em relação ao último jogo, se a gente for comparar com o jogo de Belém e o jogo de Curitiba, houve alguma alteração? Aí é terror total, sexta-feira 13. Mas veja só, o Antônio Oliveira, se a gente for parar para analisar friamente, ele tem um salvo-conduto, que é o seguinte: ele não consegue e não conseguiu ter em campo todas as peças à sua disposição, principalmente aqueles que vieram agora na última janela, grau 2 de lesão, grau 1, joelho, tornozelo. E isso é uma desculpa, para ele pode servir, né? Porque ele acaba não tendo dentro de campo aqueles jogadores que vieram para dar a cereja do bolo, para levar ao Remo a Série A do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, quando em campo, são jogadores que não conseguem completar os seus jogos porque cansam. Olha, com 20 do segundo, só pode jogar até 20 do segundo tempo, até 10 do segundo tempo. Então, quando você tem uma equipe dessa forma, na temporada você já tem altos e baixos de jogadores. Quando você tem limitações físicas e clínicas, eu acho que complica ainda mais. O torcedor não vai ver dessa forma de forma alguma. Ele vai olhar para dentro de campo e dizer o seguinte: tem um plantel vasto, os 11 que entrarem têm que mostrar bola e condições para ganhar os seus jogos. E não tem acontecido isso. Por não estar acontecendo isso, o Remo pode perder até uma posição hoje, chegar aí à sétima colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. E esse pontinho lá contra o Coxa, ele vai servir se o Remo ganhar do Criciúma aqui na quinta-feira. Senão, foi só mais um pontinho. No Paysandu também a gente viu o técnico Claudinei comentando também sobre essa dificuldade de repetir uma escalação. Inclusive ele comentou que em 13 jogos ele nunca conseguiu repetir a escalação por conta dessa questão de jogadores lesionados, enfim. Só que no Paysandu é um pouco diferente, né, do Remo, porque o Paysandu não teve esse investimento em elenco que o Remo teve, né? Então o Claudinei Oliveira, digamos assim, está tentando ao máximo colocar, somar força, uma melhor escalação para o Paysandu voltar a vencer, porque são vários jogos sem vitória. Você pode não ter o investimento que o Remo está tendo, mas você pode planejar uma temporada com o número de jogadores que vai te suprir necessidades durante o tempo. E o Paysandu não fez isso lá atrás e está pagando muito por isso. Agora está correndo desesperado para fazer contratações na janela que fecha até o dia 2. Essa semana deve chegar 3 jogadores. O Frontini ontem, pós-jogo, deu uma entrevista dizendo exatamente isso, que vão chegar 3 jogadores. E a gente espera que sejam jogadores com a qualidade que o elenco necessita, porque se a gente olha para dentro de campo, Márcio, e você tem acompanhado os jogos do Paysandu, a torcida idem, ontem mais uma vez se fez presente na Curuzu e saiu de lá muito aborrecida com o resultado do jogo. Você olhar para dentro de campo, você tem 2 referências, né, que é o Diogo, que fez o gol ontem, e esse rapaz aí que está correndo na tela para a gente, que fez o gol ontem, que está correndo na tela para a gente, e o Garcês. O Paysandu é um time penso, joga só pela esquerda. Você quer marcar o Paysandu, tente marcar o Garcês, que nada vai acontecer durante a partida. E ontem, mais uma vez, o Paysandu é o pior mandante da competição, Márcio. Ou seja, ele é aquele cara que te convida para ir na casa dele e não te serve nem água, Márcio. E tu não gosta e não quer mais voltar. Se bem que na Série B os caras até que gostariam, né? Porque eles levam pontos daqui ou pontos. E ontem foi mais uma vez repetido isso. 4 da tarde, Curuzu lotada, sem chuva dessa vez. São Pedro deu uma força, gramado legal, bola. O Paysandu que nos últimos jogos vem tomando o primeiro gol para depois correr atrás. Não, ontem fez esse primeiro gol, mas me toma uma virada, sabe, desnecessária, com gols bobos. Por exemplo, uma falta dessa frontal, que você está de frente para a bola e o adversário consegue de costas, entre aspas, para a bola, que aí o cara estava de lado, você não pode tomar um gol desse. E aí, num contra-ataque, o goleirão deu uma adiantada desnecessária, porque tinha ali o lateral direito do Paysandu na marcação, mas ele preferiu se adiantar, acabou cometendo pênalti. E aí essa é a diferença. E o Operário tem
o que muitas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro não têm. O Remo não tinha, parece que está tendo agora com as últimas contratações. O Paysandu jamais, que é um camisa 10. Você viu a batida do cara? De perna esquerda, jogou o jogo todo, não cansou, não teve cãibra, um camisa 10, capitão do time. É isso que a gente não tem como referência, sabe, Márcio? De bater no peito e dizer, dá em mim. Quer dizer, o Paysandu até tem, só que está fora mais da metade da Série B, que é o Rossi. Que eu acredito, Márcio, que com mais essa derrota e dentro de casa, já já o Rossi aparece por aí. Porque agora vai ser a hora dos caças bruxas, vai ser a hora do dar pressão interna, vai ser a hora de ver quem realmente quer. Quem não quiser, por gentileza, a porta de casa é serventia da rua, né? Porque é necessário se tomar uma atitude, se tomar uma posição. Nós temos duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro, que fique muito claro. Cada uma luta por algo diferente. O Paysandu para não ser rebaixado e o Remo para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se nós pegarmos a média agora de como estão, nesse momento, de como estão jogando, os resultados que estão acontecendo, nenhum dos dois está conseguindo o objetivo traçado, ou melhor, que está vivendo no momento, repito, o Paysandu de fugir do rebaixamento e o Remo de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, a pontuação ela é muito próxima para uma vaguinha no G4 e para uma vaguinha fora do rebaixamento. Não é para disputar as 4 vagas no momento, pela gordura aí que Goiás, Coritiba e a própria Chape estão fazendo, né, ali na primeira parte da tabela. E no caso embaixo, para quem vai descer, se desgarrar nas próximas 2 rodadas, você vai acabar disputando 4, disputando 5, disputando uma vaga para ficar fora. E tem aquela questão, né? Aí vai chegando, aí vai afunilando, né? E aí para sair da zona tem que vencer e torcer para outro time não ganhar, e aí já complica. E, Márcio, é uma catástrofe muito grande você descer de divisão no futebol brasileiro. E o Paysandu, com a realidade financeira que tem e com as dívidas que tem, cair para a Série C pode parecer baratear o processo, mas encarece e muito. E você perde renda. O que você tem de dívida no momento e o que você vai precisar investir para retornar para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda há tempo, Márcio. E digo para o torcedor, tanto do Remo não parar de acreditar, como do Paysandu não parar de apoiar, porque é só o que resta. É o que resta para a torcida aí, acreditar. Não tem uma outra situação. O pessoal está chateado, o pessoal vai começar a semana aborrecido, no caso do Paysandu com essa derrota de ontem. No caso do Clube do Remo, há essa esperança, porque tu olha para o plantel, tu vê condições de fazer melhor e fazer diferente, mas parece que o carro está travado aí, que não consegue. Vamos ver se destrava contra o Criciúma. Passar da velocidade. Quinta-feira, 21h35, Mangueirão. O Remo que deve jogar 3 jogos nesse retorno no Baianão, tá? Lá pela Copa 30 e tudo mais. Vão ter uns shows aí pelo Mangueirão. O Baianão deve ressurgir. E o fato novo para o Paysandu não está tendo, né? Porque o fato novo foi a Curuzu, retornar a Curuzu, conseguir bons resultados e dar uma melhorada na competição até então. Agora o fato novo é que hoje, amanhã e quarta-feira devem desembarcar esses reforços para essa reta final do Paysandu, se Deus quiser, para se livrar desse rebaixamento. E se Deus quiser, para o torcedor do Remo não ficar chateado, conseguir. Mas Deus sempre quer, Márcio. Ele quer o melhor. É a gente que complica. Agora, sobre os reforços, a gente vai saber se são reforços ou não quando eles atuarem, né? Vai que chega um bom de bola aí, Márcio. Vamos torcer para isso, né? Valeu, Abner. Obrigado pelos comentários. Até sexta-feira. Uma boa semana para todos nós. Valeu. Falou.